hoje a gente vai falar de um momento muito importante em qualquer carimbada, que é a hora de raspar o esmalte lá na placa. Para isso eu vou falar de alguns raspadores mais comuns e onde e quando ele deve ser usado. Se você gosta de vídeo de carimbo de unha, já curte apertando no joinha. Trouxe aqui alguns dos meus raspadores, que são os mais comuns que costumam vir junto dos carimbos, então são eles. Esse aqui é aquele mais antigo de todos, que costuma vir com aquele carimbinho rosa, bem antigo de borracha, que eu acho que toda viciada tem, porque ele é um dos primórdios aí dos carimbos. Então eu tenho vários dele aqui. Aquele é todo de plástico e ele é bem ok, dá pra usar, se você não tem nada, dá super pra usar. Outro que começou a vir um pouquinho depois desse rosa é esse, que é no mesmo estilo, mas aqui é um metalzinho. Eu nunca gostei dele, eu não gosto do metalzinho, fico com medo de arranhar a placa, então não uso ele, realmente não uso. Outro também desses mais antigos é esse, que é exatamente igual ao rosa, só muda o formato. Aqui nele é um pouquinho mais grosso que o rosa e às vezes eu até uso ele, mas assim, bem às vezes. E aí começaram a vir os cartões, porque todo mundo começou a descartar esses aqui que vinham nos carimbos e começou a usar cartão de crédito velho, cartões no geral, como muito tempo eu usei esses assim, ó. Esse aqui é até do transporte público aqui de Belo Horizonte. Então, muito tempo eu usei, porque ele tem uma espessura boa, um tamanho bom e faz um bom serviço. Mas enfim, começaram a vir cartões junto dos carimbos ao invés desses raspadores aqui que ninguém usa de plástico. Então, esse aqui, ó, é muito bom, eu acho o tamanho dele ótimo e ele tem uma espessura bem legal. Só que ele é até um pouquinho grossinho. E aí, a Born Pretty começou com esse aqui, ó, que ele é o mais molinho de todos, o mais fino, ainda assim rígido, e ele é ótimo de usar, ótimo mesmo, é um dos que eu mais uso aqui. E também tem esse aqui que é bem grossão, ó. Esse é o mais grosso que eu tenho, veio com algum carimbo também. E vocês vão ver quando que eu uso ele. Ele é mais para placas de plástico mesmo, que tem que raspar com força, que tem que tirar bastante o excesso do esmalte. E agora estão vindo bastante esses aqui, que são decorados maravilhosos, que dá até dó de usar. Esse aqui é do carimbo Unhas de Mulher e desse aqui do carimbos de unha, né? Então os dois tem, esse aqui tem até as instruções no verso de como carimbar. Ele é bem molinho, ele se aproxima bem do da Born Pretty, mas é um pouquinho mais rígido. E o da carimbos de unha, ele é ainda mais rígido. Então assim, o mais mole é o da Born Pretty, depois Unhas de Mulher, depois o carimbos de unha. Mas tô gostando muito desse aqui também, porque ele dá uma certa firmeza na hora de raspar. Então vamos lá. A gente tem placa rasa, a gente tem placa normal, ou seja, com uma profundidade boa, que não exige grande prática na hora de raspar. E a gente tem as placas de plástico. E aí cada raspador vai ser melhor em determinado momento, ok? E raspar a placa é um dos segredos na hora de carimbar. Por exemplo, se você pegar uma placa rasa, que eu trouxe aqui de exemplo, essa aqui da Born Pretty, que é a BPL 006, é uma das primeiras grandes que eu comprei quando eu realmente viciei em carimbo, que eu falei, quero carimbar muito, eu comprei essa e eu fiquei muito tempo frustrada porque eu não consegui usá-la. E aí eu descobri que é porque ela era muito rasa e eu tava raspando errado. Então, ou seja, se você pega uma placa rasa desse jeito e pega um raspador bruto como esse, grosso, e raspa com força, simplesmente não vai sobrar esmalte na placa e, ou seja, não vai nada pro seu carimbo, você não vai conseguir carimbar. Tem uma marca que agora tá com umas placas muito rasas e tem gente reclamando muito disso. Então, não é que a placa tá com defeito, é que simplesmente ela é rasa e você tem que usar outro método para carimbar. Tem que, né, se adaptar a isso. Então, vou mostrar isso para vocês hoje. E aí, a gente tem também uma placa bem profunda, que é o caso Unhas de Mulher. Eu adoro a profundidade dessa placa. Na verdade, a placa mais profunda que eu tenho é essa aqui, que é da Esmaltadas de Alice, minha xará. Ela, quando a gente passa o dedo assim, ó, a gente sente o relevo. Então, a gente vê que tem uma profundidade acontecendo. Uma placa rasa, por exemplo, você sente quase nada
de coisa acontecendo aqui mesmo, né? Quase nada da textura. Essa você sente bastante a profundidade dela. E temos também um outro probleminha, entre aspas, que é essa placa de plástico. O desenho quase não dá pra ver. Ela é super profunda e super fácil de usar. Se você tem dificuldade de carimbar, essas placas assim são boas, viu? Então eu tentaria. Mas o que eu digo é, se você pega uma placa dessa e pega um raspador assim, ó, molinho, fininho e raspa levinho, simplesmente vai ficar cheio de esmalte sobrando aqui, o desenho vai ficar todo borrado. Então, o jeito que você vai raspar uma placa de plástico e uma placa rasa não é o mesmo. Se você usar o mesmo jeito nas duas, alguma vai dar errado. Alguma coisa não vai dar certo aqui. Então, vamos começar. Esses raspadores de plástico aqui, eu realmente não uso, raramente você me vê usando. Provavelmente eu uso só quando eu quero deixar alguma coisa fofa, porque eles são bonitinhos, né? Mas não vou usar, mas o método para usá-los é o mesmo que eu uso nesse aqui, que é inclinando assim e raspando com leveza. Eles têm a espessura boa, eu não uso, não sei porquê. Dava pra usar, menos esse aqui de metalzinho, que eu não uso. O que nos resta é esse. Durante muito tempo eu usei cartão, mas hoje eu prefiro usar esses aqui, que são mais bonitos pro vídeo, né? Que é o caso meu que gravo o vídeo. Então eu prefiro usar os mais bonitos e porque eles são um pouco menos espessos do que o cartão de crédito, cartão normal. Esses aqui são os que eu mais gosto, mas o que eu mais uso é esse, que ele é mais molinho, então ele funciona melhor com a maioria das placas. Mas agora eu tenho usado esse aqui também, porque ele é um pouco mais rígido e ainda assim é fino. Então tô gostando muito dele. Esse grosso eu só uso para as placas de plástico e eu vou mostrar pra vocês. Vou passar o esmalte e agora vou raspar com esse raspador fino e com leveza na mão, como eu faço com as placas, as metálicas. Olha como é que fica, mesmo aonde não deveria, tem esmalte. Fica excesso de esmalte no desenho. Agora vou usar um raspador grosso. Eu inclino o raspador e ó, faço pressão nos dedos e raspo mais de uma vez para sair o excesso do esmalte. Olha aqui, não sai nada a mais além do que era para estar no desenho. Não fica borrado como quando a gente raspa de levinho com um raspador mais fino. Ou seja, então, essa placa de plástico precisa de ser mais bruto e com mais força e um raspador mais grosso. Vamos para o oposto agora, que é uma placa rasa e essa por muito tempo eu não consegui usar. Usando o mesmo método da placa de plástico, eu vou raspar com raspador grosso e com força. Não vem nada, tá vendo? Essa placa me deu trabalho por isso, porque eu fiquei muito frustrada que não conseguia carimbar. Agora vamos para um raspador mais fino e sem pressionar os dedos, é só encostar na placa, ó, com leveza. O desenho já começa a vir, tá vendo, ó? Ele tá com falhas, mas na anterior não veio nada. Vamos então para um raspador mais fino ainda. E ó, leveza. Vou usar o mesmo raspador, só que eu vou raspar em outra direção e com leveza também, ó, só encostando. Ó, aí o desenho vem todo, mas assim, eu quase que tava desencostando.
Ó, vou mostrar com a placa em pé. Normalmente a placa tá assim, então vamos fingir que aqui, ó, é a mesa, né? Eu não posso estar com o meu raspador em pé e nem deitadão. Ele vai estar inclinadinho assim. O jeito que eu mais gosto é assim, ó, segurando o dedão e os 4 dedos aqui. Porque eu vou balancear a força com esses dedos aqui. Então, quando eu quero fazer força, eu aperto esses dedos. E no caso dessa placa rasa, eu não aperto, ó. Eu só tô segurando, ó. Segurando, tá vendo, ó? O dedo tá solto aqui e eu tô raspando. Naquela placa de plástico, eu tava apertando, eu tava indo com força nesses 3 dedos. E quando é uma placa comum, eu vou encostar e segurar, ó. Eu tô com firmeza. Na placa rasa, a gente só encosta e raspa assim, ó, um carinho na placa, entendeu? Tem gente que raspa assim, ó. E antes eu também raspava assim, segurando com o dedão. Mas eu acho que com o dedão e segurando dessa forma a placa, a gente não consegue administrar tanto a força. Sempre vai estar fazendo força. Você não consegue, sabe? Não sei, não gosto desse jeito. Eu prefiro assim para segurar ou não com esses dedinhos aqui. Agora vamos para uma placa que eu considero a profundidade boa, que eu sinto a profundidade, sabe? O mesmo raspador de antes, que não é grosso nem fino, seguro e não tô apertando forte nem tá solto, eu tô apenas segurando. Olha aqui, o desenho vem perfeito e assim, pretinho, pretinho, pretinho. Ou seja, tinha bastante esmalte ali dentro do desenho. Ou seja, o mesmo jeito que eu carimbei nessa e carimbei nessa aqui não saiu e nessa aqui saiu. Tá vendo que quando a placa é rasa, a gente tem que ter cuidado? Outro detalhe muito importante, essa placa aqui, ela não é rasa nem profunda. O que acontece com ela? Os traços são muito finos. Olha aqui, tá vendo esse desenho de golden aqui, ó? É um cachorro golden. Os traços são super finos. Então, assim, mesmo se ela tiver uma super profundidade, a gente tem que ter cuidado na hora de raspar. Raspador assim, seguro, sem apertar e sem ser muito leve. O desenho do golden veio, tá vendo? Tá vendo que os traços são fininhos, né? Então também tem que ter delicadeza na hora de pegar esse desenho aqui. O mesmo golden, vou raspar com força. Olha o tanto de falha que veio. A lateral aqui não tem, nem aqui e na cabeça também. Tá cheio de falha, porque são os traços mais finos do desenho. Quando eu raspei com força, o esmalte saiu todinho. Ah, outra coisa muito importante, é super importante limpar o raspador, sabia? A gente tem que limpar porque aqui vai acumulando um tanto de esmalte. Olha, tá vendo aqui, ó? Vai acumulando esmalte e aí quando você encosta na placa, o raspador não tá encostando essa parte aqui na placa, tá encostando o esmalte seco aqui, então não vai raspar bem. Então eu sempre limpo o meu raspador antes de guardar. E quando eu estou fazendo uma carimbada, de tempos em tempos, eu limpo com acetona. Claro que quando a gente raspa, eu raspo e já passo na minha toalhinha. Por isso eu gosto de deixar a toalhinha embaixo. Então eu raspo e já passo esse excesso na toalhinha. Mas de tempos em tempos eu pego o algodão e a acetona e limpo aqui. E antes de guardar também. Porque o esmalte que acumula aqui, ó, atrapalha na hora de raspar também. A dica que eu queria passar hoje pra vocês era essa, ou seja, se você não tá conseguindo carimbar, pode ser que o seu problema esteja na hora de raspar ou no raspador que você está usando. Lembrando que, se você usa um cartão, é a mesma coisa, só que o cartão, por ser mais grosso, precisa de menos força ainda, tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, se você puder optar por alguma coisa mais fina que um cartão, como esses raspadores assim, é melhor, tá bom? Deixa aqui nos comentários quais outras dúvidas você tem, porque carimbar é um mix de coisas importantes. A raspagem é importante, o esmalte que você está usando é importante, o jeito que você encosta o carimbo na placa é importante. E se um desses passos estiver com algum probleminha, a carimbada não vai sair perfeita. Então deixa aqui nos comentários qual parte você tem dificuldade na hora de carimbar.
Se for na hora de raspar, tá aqui o vídeo com essas dicas pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você tiver mais alguma dica na hora de raspar a placa, também deixa aqui nos comentários, porque eu aprendo muito com as dicas de vocês. Lembrando que aqui no canal tem vídeo ensinando a carimbar com carimbo de borracha e com carimbo de silicone transparente. Além disso, toda quarta-feira tem vídeo de carimbo de unha com uma estampa diferente aqui. Então, se você gosta de carimbo de unha, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Me segue lá no Instagram, que é @unhajalice. E se você gostou desse vídeo, curte apertando no joinha e se inscreva no canal. Tchau, tchau!